Olá, amados irmãos, graça e paz esteja sobre todos. Mas esse dia eu gostaria de orar e pedir ao Senhor que Ele continue derramando bondade, misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Que nessa semana que se inicia, o Senhor mais uma vez caminhe conosco. E como sempre, que nossos corações e mentes estejam confiantes, crentes, de que isto é uma realidade, e percebendo cada ato de bondade do Senhor, a gente seja tomado de gratidão, para que se potencialize a nossa confiança nele, bem como a esperança de vê-lo com os nossos próprios olhos, de tocá-lo e de viver eternamente junto a ele no mundo onde todas as coisas se fizeram novas por fruto do seu poder e da sua bondade. Essa é a minha oração no início dessa semana, e Ele te guarde e te livre de todo mal. Do mal que você e eu podemos sofrer, mas também, necessariamente, do mal que podemos fazer por algum momento se esquecer da vontade dEle, dos princípios dEle. Que não sejamos tomados, em momento algum, de incredulidade e de indiferença à vontade do nosso Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero mais uma vez aproveitar o momento e compartilhar com você, meu irmão, a palavra do Senhor, num texto bastante conhecido, 2 Coríntios capítulo 12, os versos que vão de 1 a 10, que diz assim: É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que aos homens não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que de mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao meu Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, alegro-me, me satisfaço nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Eu leio esse texto diversas vezes e todas as vezes que eu leio esse texto, algumas coisas saltam aos meus olhos e eu tenho certeza, sei que todas as vezes que leio na nossa comunidade de fé, algumas coisas também sobressaem aos ouvidos dos irmãos. Muitas dúvidas pairam sobre a cabeça das pessoas e com focos diferentes. Algumas pessoas se perguntam muito sobre essa experiência arrebatadora de Paulo, que nem ele mesmo sabe explicar muito bem se aconteceu fora do corpo ou dentro do corpo, se foi uma experiência material ou meramente espiritual, ou apenas espiritual. Muita gente se pergunta sobre o que Paulo viu e ouviu e que não se pode dizer aos homens. Muitas pessoas se perguntam sobre o que é esse espinho na carne que Paulo fala. Algumas pessoas se perguntam se é algo físico, se é algo da sua personalidade, enfim, do seu caráter. Algumas pessoas ficam se perguntando se é alguma forma de pecado. E no final das contas, todas essas coisas, dentro do texto, é só contexto para algo muito mais importante. Porque dentro de tudo que nós lemos aqui, o que de fato é importante é a declaração de Jesus, do nosso Senhor, a Ele. Minha graça lhe é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. E daí me salta hoje uma pergunta.
a graça do Senhor lhe é suficiente? Ou você vive atormentado como quem tem um espinho na carne, como quem convive com um mensageiro de Satanás que é como se te esbofeteasse a cara? Porque esse é o dilema de Paulo. Paulo diz que para não se exaltar pelas grandezas das revelações que foi dada a ele, lhe foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para lhe atormentar, de forma que ele orou intensamente por 3 vezes para que o Senhor lhe tirasse isso, e ouviu do Senhor que ele deveria ficar satisfeito, feliz, tranquilo, com um estado de suficiência na alma, porque ele já tinha a graça do Senhor. E o poder do Senhor já havia sido manifesto sobre ele, justamente por causa das suas fraquezas, não por causa das suas potencialidades, não por causa de qualquer coisa, atributo, triunfo que Paulo tenha, mas justamente por causa das incapacidades e limitações que ele tinha. Ali o Senhor agia e manifestava o seu poder. Isso é o tema central, de forma que eu te pergunto, você é alguém como que vive atormentado? Ou você é alguém que vive com um estado de paz, com insuficiência, tendo em vista que o Senhor já manifestou a sua graça e já derramou a sua graça sobre você? Isso é importante. Por quê? Porque um dos grandes dilemas, e é uma das coisas que gera maior confusão na caminhada cristã, é que, sendo nós seguidores de um Deus que se fez carne como nós, habitou entre nós, homem, um Deus que se fez homem, e sendo homem foi perfeito, impecável, em tudo foi tentado como nós, porém, diferente de nós, nada pecou, e nós devemos obedecê-lo e imitá-lo, sendo que nós, seres humanos pecaminosos, frágeis, fracos, limitados, pecadores, seguimos um ser perfeito e devemos imitar um ser perfeito, muita gente convive com a angústia de não conseguir sê-lo. Eu não consigo ser perfeito nisso, eu não consigo ser como Jesus naquilo, eu não consigo obedecer à risca a essa questão. E isso é gerador de angústia, de preocupação para muita gente. Muita gente vive, de fato, atormentada, e esse é o dilema de Paulo. Paulo quer ser, aparentemente, algo a qual ele não consegue ser, ou Paulo não quer ser algo que ele é. Paulo tem uma dificuldade, aparentemente, de aceitação de alguma deficiência, não estou dizendo aqui que é físico ou outra coisa, mas de alguma coisa que o envergonha, que o atormenta, que o angustia, que o coloca em inconformidade de alguma forma com a vontade do Senhor, pelo menos ao que aparenta. E a dificuldade de aceitação de determinadas fraquezas, fragilidades e limitações, porque o meu Senhor não era assim, atormenta pessoas. Porque quando aceito Cristo como Senhor e Salvador, quando aceito Cristo como meu mestre, quando digo que Ele é o arquétipo daquilo que desejo ser, eu quero ser como Jesus, porque Jesus é a manifestação mais plena do que é bom aos olhos do Pai. O Pai olha para ele e se compraz, tem alegria. E eu quero agradar ao meu Senhor, eu quero agradar ao meu Criador. Então, quando alguém olha para si mesmo e não enxerga a capacidade de ser como Jesus e agradar totalmente ao Pai, ao Senhor, muita gente se sente angustiada, culpada, neurótica, com certa paranoia, achando que Deus vai castigá-la, e isso por causa das deturpações a respeito do caráter de Deus. Mas, independente do tormento que isso pode causar, eu quero justamente trazer à tona o fator chave do texto, que tem como finalidade tão somente trazer paz e sossego à nossa alma diante desse dilema. Porque as palavras do Senhor a Paulo, minha graça te basta, é suficiente para você, é justamente com o intuito de gerar
tranquilidade, quietude, sossego ao coração atormentado dele. E da mesma forma para mim e para você. O que Deus está querendo dizer a Paulo naquele momento? Em paráfrase, Paulo, é bom que você queira ser como eu. É bom que você entenda que eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. É bom que você saiba e entenda que o meu amor é o ideal a ser praticado, que é necessário perdoar, que é necessário confiar totalmente no Pai, que é necessário ser misericordioso, compassivo, bondoso, benigno, manso, humilde. É bom todas essas coisas. Mas Paulo, a chave de todas essas coisas não é você alcançar por méritos próprios. Você nunca conseguirá nessa terra, neste mundo maligno, cercado de maldade, por vias das suas próprias forças, com base nos seus próprios méritos e capacidades, ser como eu, ser como Jesus. No final das contas, Paulo, tudo que eu preciso é o que eu já tenho de você. Ou melhor, tudo que você precisa é o que você já tem, por minha causa. Você crer nisso, confiar nisso, saber que isso é a verdade. E por crer, a minha graça é derramada sobre você e a minha graça é salvadora, te garantindo gozar do aperfeiçoamento de todo o seu ser já agora, neste momento, a partir do momento que você crê, de forma que à medida que o tempo passa, você vai conseguindo ser mais manso, você vai conseguindo ser mais humilde, você vai perseverando naquilo que é a verdade, que é o ideal, que é a meta. E por capacitação da minha parte e manifestação da minha misericórdia e graça sobre você, eu vou dando a você. Você vai recebendo dons, você vai recebendo força, você vai recebendo a dádiva de ser transformado, de ter sua mente renovada e gozando da alegria de ser segundo a vontade do Senhor. Mas gradualmente e paralelamente aos seus defeitos, às suas dificuldades, aos seus fracassos, aos seus tropeços. Mas o mais importante é que você já recebeu a minha graça e você recebe não somente a dádiva de ser aperfeiçoado agora, gradualmente, como você também recebe a garantia de que futuramente, quando todas as coisas se fizerem novas por vias do meu poder, quando todas as coisas forem segundo a minha vontade, quando todo joelho se dobrar diante de mim confessando que eu, Senhor, tendo eu todo o poder, eu, Paulo, farei de você isso que você deseja ser. Eu transformarei esse seu corpo mortal e pecaminoso em um corpo glorificado. Aí sim se cumprirá a vontade do Senhor manifesta pelo próprio Paulo, entendida por Paulo na sua carta aos Romanos, do capítulo 8, quando ele diz que seremos como Cristo. Seremos como Cristo. Por isso a graça é suficiente. Precisa ser suficiente. Não os nossos méritos, não a nossa capacidade de ser por base dos nossos esforços perfeitos, pois isso é impossível. Isso é pedir para viver atormentado, mas na plena confiança de que a graça salvadora de Cristo nos alcançou, crer nisso deve gerar em nós sossego, paz, contentamento, porque é a garantia de que o Senhor está trabalhando em nós, aperfeiçoando a nós, já começou a boa obra e é fiel para concretizá-la no futuro. Quando a gente pensa dessa maneira, enxerga dessa maneira, a gente vê o espinho da carne de Paulo, e que muitos de nós temos também, como um ato de misericórdia divina. Pois o espinho da carne foi dado a Paulo para que ele não se exaltasse pela grandeza das experiências dele com Deus, para que ele não ficasse soberbo, vaidoso, arrogante, prepotente, para que ele não sucumbisse no pecado, no erro de Satanás e querer ser semelhante ao Altíssimo, nem no erro de Adão. Então Paulo recebe, ele diz, foi-me dado um espinho na carne, para que eu não me exaltasse pela grandeza das revelações recebidas. Ou seja, é um ato de misericórdia para que ele não ficasse endeusado, mas para que ele se mantivesse humano, para que ele se mantivesse dependente da misericórdia e da graça de Deus. Para que ele não voltasse ao ar de fariseu que bate no peito e diz, eu te agradeço, Senhor, porque eu sou bom, eu sou melhor do que os outros, eu me basto, eu banco a minha salvação, sou eu que por méritos próprios arranco a minha salvação das tuas mãos e triunfo por méritos próprios. Não. Por isso ele diz, me gloriarei
nas minhas fraquezas. Por quê? Porque quando sou fraco, aí sou forte. E por que sou forte quando sou fraco? Porque na minha fraqueza, como diz o próprio Deus, se aperfeiçoa o poder do Senhor, é manifesto a glória do Senhor, a presença do Senhor, o poder do Senhor. É nas minhas fraquezas. É quando eu sou humilde e dependente. É quando eu me prostro, é quando eu busco. Aí se manifesta a grandeza do Senhor. Eu me glorio nas minhas fraquezas, e eu me glorio nas minhas fraquezas porque nelas é manifesta a glória de Deus. No final das contas, a glória, a minha alegria, a minha satisfação acaba sendo o que Deus faz em mim e por meio de mim, e não o que eu faço isolado de Deus, ao meu favor. Sendo então, amados, a graça do Senhor suficiente, eu te convido a descansar. Todos nós temos fragilidades, todos nós temos pecados, todos nós convivemos às vezes com os tropeços e as angústias que eles trazem. A incapacidade de alcançar metas, valores, princípios, práticas trazidas por Jesus, e quero por favor dizer que isso não é um pretexto para se acomodar com pecados. Isso não é um pretexto para não continuar caminhando. Se eu posso tentar deixar isso claro, eu diria, imagine que você estipula uma meta e você quer começar a correr, e você diz, eu preciso atingir uma meta de correr 10 quilômetros. E ao princípio isso parece impossível. Mas um dia você decide que vai seguir esse trajeto. Você diz, eu vou buscar essa meta porque eu sei que isso é o melhor, isso é o ideal. E o que parecia impossível, à medida que vai tendo dedicação e confiança, você começa a alcançar 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, e você leva muito tempo para alcançar 10 quilômetros. Tem gente que nunca consegue. Mas o fato é que você sabe, você crê que aquilo é o ideal. E você todos os dias combate o bom combate. Todo dia você levanta e sai, calça o tênis, veste a roupa, se alonga e vai. E não importa se você consegue 8, se você consegue 9 ou se você consegue 10. A questão é que você confia nisso, você sabe que aquilo é a verdade. Porque no final das contas, amigo, quem coloca a coroa na tua cabeça é o Senhor, que te convenceu de que isso é a verdade, de que isso é o caminho, de que isso é a vida, de que isso é bom. E que independente de você conseguir muito longe ou não conseguir tão longe, você creu. Você olhou para Ele e disse, Ele é a verdade, eu confio nele. Então, que o Senhor te livre de toda a neurose, paranoia, que o Senhor te livre de toda angústia desnecessária, pela qual Ele morreu justamente para que você não tivesse. Que você descanse na graça do Senhor, sabendo que ela é suficiente, que você é amado por Ele, independente dos seus defeitos. E de que eles agora devem ser, obviamente, trabalhados para o seu próprio bem. E você continue fazendo isso por amor ao Senhor. Porém, saiba que essas suas fraquezas só serão aperfeiçoadas pelo poder divino, para que no fim das contas a glória seja dele. Que se acontecerem enquanto esse trajeto, essa peregrinação neste mundo, glórias a Deus, a glória será dele. Mas que se não acontecer, tenha certeza de que acontecerá ali e além, quando nós entrarmos no reino pleno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te convido a essa fé, eu te convido a essa esperança, eu te convido a essa paz, que se alojar em você, excederá todo o entendimento. Um beijo no coração e que o Senhor te abençoe. Fica na paz.